Seguimos em 1 João 3, 2 a 6. Agora somos filhos de Deus, estava falando isso para os irmãos, que João está dizendo, nós já temos a filiação, somos filhos, mas quando ele se manifestar, é um evento futuro, que ainda não aconteceu, e João está dizendo, quando nós, então, estivermos diante dele, e quando nós estivermos vendo ele como ele é, então nós seremos semelhante a ele. Aí o versículo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 3, João diz assim, e a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança. Irmão, se eu e se você temos a esperança de vermos a manifestação de Jesus, estarmos diante dele, face a face. O evento futuro, que é certo, porém ainda não aconteceu no tempo para nós, já está acontecido para Deus, mas no tempo ainda não aconteceu. Se nós aguardamos, se nós temos essa esperança, João diz, você então deve se purificar. Paulo disse, você deve se purificar. Você deve ter uma mudança de vida. Você deve ter uma fé perturbadora. E João continua. Para ganhar o tempo aqui, eu vou para um outro texto de Pedro, irmãos. Diz assim. Esse texto, eu gostaria que os irmãos, se puderem estar com a Bíblia e me acompanhar, eu vou fazer a leitura, mas gostaria que os irmãos acompanhassem. Se não der para o irmão acompanhar, me ouça, por favor. 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, de 7 a 15, diz assim. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, amados irmãos, é o que falei agora, né? Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, irmãos, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Olha aqui, irmãos. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis, é um dever nosso, ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos, de novo a esperança, novos céus e nova terra, nos quais habita o quê? A justiça. Nessa terra e nesses céus, irmãos, não habita a justiça. Jesus diz que bem-aventurados sois os que têm fome e sede de justiça, porque serão ou consolados ou fartos, né? Depois os irmãos podem ver, a gente pode ver. Mas nós devemos nos manter com o desejo de fome e sede de justiça, sabendo que nós não encontraremos neste céu e nesta terra justiça. Mas que um novo céu e uma nova terra virá, e nela sim haverá justiça. E o apóstolo Pedro diz o seguinte: se você espera a vinda do Senhor, o novo céu e a nova terra, você deve ser um que está se apressando. Você deve ser um que está se santificando. Você deve ser um que está com uma fé perturbadora, que entendeu que nós devemos renegar as paixões deste mundo
e que nós devemos nos entregar inteiramente à obra do Senhor. Venha o teu reino. Buscar em primeiro lugar o seu reino. A igreja deve estar envolvida em se adornar, em se conformar à imagem de Cristo. Nós devemos estar anunciando e comprometidos, e a nossa fé perturbadora deve nos levar a anunciar e não cansarmos de propormos e anunciarmos o evangelho aos de fora e anunciarmos o evangelho aos de dentro, no sentido de sermos conformados, santificados à imagem do Cristo. Devemos nos estimular à medida que o dia de Cristo se aproxima. Devemos pastorear, cuidar uns dos outros, assumir a responsabilidade do cuidado. Cuidar do bem-estar de uns dos outros. Oh, amados irmãos, que a igreja, que a Assembleia possa ser iluminada e ter uma fé perturbadora e comprometida com a vinda do Senhor. Esperando e apressando, meditando, buscando, adornando, confessando pecados, promovendo reconciliação, promovendo o ambiente da leitura da palavra, crescimento da palavra. Homens assumindo o papel de homens, mulheres assumindo o papel de mulheres, pais e filhos, esposas e maridos, irmãos. A igreja está comprometida com a realização das promessas. Nós estamos aguardando o grande dia. Por isso que Paulo diz em 2 Timóteo 2, versículo 2 a 4, nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida. Porque o seu objetivo, irmãos, o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. A igreja tem que estar envolvida com a edificação da casa de Deus e com o estabelecimento do reino. E nos adornarmos. E Apocalipse 21, 3 diz o seguinte. Peço desculpa aos irmãos, né, de nós lermos tantos versículos, né? Mas como creio que a direção foi no sentido da aplicação de sermos revigorados no papel das promessas e das profecias bíblicas e o comprometimento que elas fazem com o nosso coração, com a nossa vontade, com a nossa agenda, com a nossa fé. Eu gostei demais quando eu li, né, que o irmão disse que a nossa fé tem que ser perturbadora. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21, 3. Nós devemos estar gastando e sendo gastado, como o apóstolo Paulo diz, né? Eu gastei a minha alma e deixarei a minha alma ser gasta pelos irmãos. Irmãos queridos, nós almejamos um novo céu e uma nova terra. Não lutemos por uma terra e um céu presente, caído, maculado, em que não será restaurado. Mas que a nossa luta, a nossa energia, a nossa entrega, o nosso compromisso, a nossa fé perturbadora, seja pelo novo céu e pela nova terra. Que nós não estejamos enraizados numa pátria terrena, mas que a nossa pátria celestial, a cidade santa, que a nação santa, que é a igreja, assuma sua posição diante deste mundo e que ela esteja acima da disputa dos reinos das nações
e que esteja reinando verdadeiramente, porque está sendo reinada e governada por aquele que tem o governo sobre os seus ombros. Quantos ficarão pelo caminho e perderão a coroa porque deixaram de combater o bom combate? Há um único bom combate. É uma escolha, irmãos. É uma escolha. Nós devemos nos adornar e nos preparar para o encontro com o Senhor. É o Senhor que lida com as nações. É o Senhor que traz julgamento para as nações. Mas nós, como a sua igreja, somos luz e sal. E nós devemos assumir a nossa posição. E agora, irmãos, eu queria, nesses últimos 5 minutos aqui, alcançar e voltarmos, porque se conecta, né, se liga, a questão de José de Arimateia e Nicodemos. Nós estamos falando de promessas, nós estamos falando da fé perturbadora, do compromisso com o reino dos céus, com a manifestação do reino dos céus, a igreja sendo edificada, a nossa conformação com Cristo. E nós olhamos para 2 homens que no tempo em que eles viveram, eles não agiram dessa maneira. Nós vamos fazer uma abordagem, tirar algumas lições aqui no aspecto negativo, e vamos ver que o Espírito Santo nos permite também olhar e ver o aspecto positivo. Há um antes da cruz na vida de José de Arimateia e de Nicodemos, e há um pós da cruz, e vou explicar para os irmãos o que é isso. 5 minutos, nós concluímos aqui, irmãos. Tanto José de Arimateia quanto Nicodemos, eles são mencionados no tempo que Jesus estava vivo, um como discípulo oculto, em que temia os judeus, e na verdade temia o Sinédrio, porque ele era um membro do Sinédrio. Ele fazia parte deste colégio que julgava a nação de Israel civil e religiosamente, e ele queria manter o seu status. Ele olhava para Jesus, sabia que Jesus era de fato a quem as promessas se cumpririam, mas ele não encontrou uma razão em Jesus vivo para denunciar publicamente a sua fé. Ele preferiu estar com o pé seguindo a Jesus, ainda que oculto, e com o pé nas coisas deste mundo, olhando o poder, a autoridade, a fama, o reconhecimento que ele tinha. Para ele, seria muito imaginar que ele poderia ser expulso do Sinédrio, expulso da sinagoga, e deixar a condição tão privilegiada que ele tinha. Nicodemos, por seu lado, por seu turno, no seu tempo, procurou Jesus, sendo mestre em Israel, procurou Jesus à noite. Reconheceu que ele era um rabi, que ninguém poderia fazer os sinais se não fosse da parte de Deus. Mas depois que Jesus falou a Nicodemos, importa você nascer de novo, nós não temos um relato específico que Nicodemos passou a seguir Jesus. Eles não aproveitaram a oportunidade. Eles poderiam ter visto e acompanhado Jesus, estado com Jesus. Eles poderiam ter reclinado a sua cabeça sobre o seio de Jesus, sobre o peito de Jesus, como João fez. Eles poderiam ter visto os sinais, visto os milagres, aprendido e ouvido os ensinamentos de Jesus, mas eles preferiram a glória deste mundo. Eles estiveram em oculto e em secreto. E a Bíblia, irmãos, sequer relata que Nicodemos assumiu uma condição de discípulo. Porque nós olhamos para estes homens, são homens que perderam o tempo, perderam o momento de consagração, de entrega. Eles perderam a oportunidade de estar com Jesus. E que isso não ocorra conosco. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o seu coração. Eles tiveram a chance de ouro de fazer parte deste grupo seleto de discípulos
que esteve com Jesus na Galiléia, na Judéia, na Samaria, e poderiam estar com ele, com o Verbo da vida, e poderiam estar com o Altíssimo, com o Eterno Criador dos céus, em carne e osso, e vivendo tudo que Jesus viveu com os discípulos. Mas eles quiseram a glória do mundo. Eles preferiram colocar o coração ou dividir o coração com outras coisas. Esse é um aspecto. Agora, como o Evangelho é poderoso, olha que o Espírito Santo nos ensina, irmãos. Que mesmo esses dois homens, que não tiveram força e poder para sair do anonimato, não sair do seu sigilo como cristãos, quando Jesus morre, e aqui nós entendemos a linguagem da cruz, uma figura da cruz, eles experimentam uma renovação. Nós poderíamos, em aplicação, dizer que eles experimentaram o poder da ressurreição. E eles, então, publicamente, agora à luz do dia, nada mais de noite, nada mais de oculto, resolutamente, nós queremos o corpo de Jesus. Sim, nós estamos declarando que nós reconhecemos que Jesus, ele é o Cristo, o Messias, e que ele não é um criminoso. Estes homens saem das trevas, saem da escuridão, do anonimato, e agora, com uma fé pública, eles testemunham publicamente quem era Jesus. Eles agora experimentam o poder da cruz na vida deles. Em aplicação é isso que eu estou colocando para os irmãos. Assim, irmãos, o que nós entendemos é que, como diz o apóstolo Paulo, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A igreja tem a palavra da cruz, que é a salvação da igreja. A salvação minha e dos irmãos. A ressurreição do Senhor, a encarnação, a morte, a ressurreição, o derramamento do Espírito, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o encontro dos que estiverem vivos com o Senhor nos ares, o tribunal de Cristo, a glorificação de Cristo nos seus santos, o estabelecimento do reino milenar, a vinda da nova Jerusalém. Loucura, loucura, loucura. Salvação, salvação, salvação. José de Arimateia, e permitamos pensar assim, Nicodemos, agora, pela palavra da cruz, saem das trevas, deixam o glamour, a glória do mundo, entram nas fileiras dos seguidores de Jesus, entram na fileira dos humildes que serão exaltados pelo Senhor, entram na fileira daqueles que rejeitam a glória deste mundo e que estão com a fé perturbadora, comprometido com a vinda do Senhor, a edificação da igreja, o estabelecimento do seu reino. Termino lendo Lucas 9, 23 a 26. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Queria perguntar para os irmãos, responda para você mesmo diante do Senhor. Essa palavra ainda mexe com você? Essa palavra ainda perturba o teu coração? Se alguém quer vir após mim, você e eu ainda alimentamos o desejo de seguir o Senhor hoje, nesses dias de perturbação, de conturbação, em que as lideranças do mundo estão ruindo, que a humanidade humana está ruindo, o gênero humano está ruindo, a moral humana está ruindo, os costumes humanos estão ruindo. Você ainda se anima em seguir o Senhor por onde quer que Ele vá? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Arimateia e Nicodemos, publicamente, dá o corpo de Jesus. Vou gastar aqui uma fortuna em
e envolver Jesus com os perfumes. Estou dizendo para todo mundo que Jesus é agora este que deve ser exaltado. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua, e vier a perder-se, ou causar dano a si mesmo. Vou ler de novo. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder ou causar dano a si mesmo. Quantos irmãos hoje podem, pelas circunstâncias atuais, estar causando dano à sua fé, dano à sua vida espiritual, porque deixaram de ver que foram arregimentados e que devem estar com o coração entregue totalmente ao Senhor. O Senhor em primeiro lugar, depois as coisas secundárias, as coisas que podem ser legítimas, podem ter um espaço na nossa vida durante a nossa peregrinação humana, mas jamais devem ocupar o nosso coração, a ponto de corrompê-lo e a ponto de levantar ídolos, tomando o lugar do Senhor. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, como Arimateia e Nicodemos antes, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Queridos irmãos, que as promessas e as profecias do Senhor encham o nosso coração de alegria, permeiem o mais fundo do nosso coração, perturbem a nossa vida a tal ponto de nós não aguentarmos mais e nós renunciarmos o mundo, a concupiscência do mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, de nós estarmos dispostos a tomarmos a cruz hoje, dia após dia, e assim vivermos exclusivamente para o Senhor. E então, ouvir aquela doce voz que nós aguardamos. Servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te acrescentarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que o nosso coração possa estar blindado sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. E as promessas do Senhor devem ocupar o nosso coração. Que a graça do Senhor seja com todos. Que essas muito grandes e preciosas promessas nos façam uma mudança de vida hoje, agora, nessa noite. Que o Espírito Santo possa iluminar a mim e aos irmãos. E que nós alcancemos essa fé perturbadora. Em nome de Jesus.